Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Bíblia, caderno, caneta, um meio para você receber esse visual nesta noite. Então, sem mais delongas, vamos dar sequência. Temas principal, sofrimento. Já falamos sobre isso. Deixa eu ir até onde nós paramos na noite de ontem. Hoje a gente tem bastante assunto para conversar. E como não dá para saber a respeito de dúvidas, né? Então não vou conseguir tirar as suas dúvidas hoje. Mas se você tiver, você fica na liberdade, pode enviar aí as suas dúvidas, tá? Que de alguma forma nós vamos estar respondendo em algum momento do nosso estudo bíblico, tá bom? Bom, vamos lá. Deixar aqui meu marca-página que eu ganhei da Isabel com a minha inicial R. Chique demais o trem. Vamos lá. Capítulo 1, versículo de número 2. Nós temos aqui Pedro falando a respeito da Trindade. Então, nesse processo de eleição que nós vimos na noite de ontem, Pedro agora, ele apresenta as três pessoas da Trindade trabalhando na salvação da humanidade. Então nós vamos avaliar isso, e você vai ver que é interessante, como é bacana você enxergar essa dinâmica trinitária de Deus aqui, salvando dentro desse processo da salvação. Então, capítulo 1, verso de número 2, nós já falamos bastante sobre ele ontem, mas aqui a gente vai extrair agora a temática da Trindade. Então diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Percebe aqui, meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta noite, que o apóstolo Pedro, ele começa o verso 2 dizendo eleitos. Ele está falando de salvação, ele continua dentro desse assunto, ele está falando de eleição. Nós já conversamos e esclarecemos o aspecto eletivo de Deus na noite de ontem, mas aqui agora existe essa conjunção, existe esse trabalho, existe essa dinâmica na salvação, onde nós temos aqui muito claro o trabalho do Pai, o trabalho do Filho e o trabalho do Santo Espírito de Deus. Então, se você quiser riscar aí em sua Bíblia, então você vai lá e risca Deus Pai, tá? Qual que é a função do Deus Pai? Segundo o apóstolo Pedro, a função do Pai é escolher, é Deus quem escolhe, é Deus quem elege. O texto é claro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, a função do Pai aqui, nesse processo da salvação, é eleger, é escolher as pessoas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o... Não coloquei não. Então, aqui, eu acabei esquecendo, para você entender a dinâmica. O primeiro, a função de Deus, nesse trabalho trinitário em 1 de Pedro, é que Deus escolhe, Deus elege as pessoas que serão salvas, certo? Então, você risca na sua Bíblia, né? Eu vou ser bem didático hoje, tá? Aqui está a minha Bíblia, se você quiser ver, ela está toda rabiscada, certo? Não é pecado, tá bom? Bíblia foi feita para riscar mesmo. Então vamos lá. Você risca onde está o Pai e escreve a função do Pai, eleger. Tá? O verbo está aqui e o sujeito está na frente. Então ele elege, certo? Ele elege segundo a sua soberana vontade, segundo o seu pré-conhecimento que nós vimos na noite de ontem. Qual que é a função agora? A segunda pessoa da Trindade que entra aqui é o Espírito Santo. Então, em santificação do Espírito para a obediência. Então, o Espírito Santo, por meio de sua obra santificadora, é quem nos chama das trevas em que nós jazíamos, ou onde jaz toda a terra, toda a humanidade, e nos conduz para a maravilhosa luz, segundo a vida eterna, ou seja,
para a vida eterna, segundo a vontade do Pai. Então, o Pai é aquele que elege segundo a sua presciência, ou seja, a vontade dele. O Espírito Santo, ele nos santifica. Pedro está mostrando esse trabalho da Santíssima Trindade aqui. Então, o Pai escolhe, o Espírito nos santifica, ele vem com essa obra santificadora, nos tirando das trevas, nos convencendo do pecado, da juízo e do castigo, assim como Jesus vai declarar no Evangelho de João. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, ele nos santifica, ele nos chama das trevas para a luz e ele nos apresenta, e tudo isso apresenta a Jesus, tudo isso é feito segundo a vontade do Pai. Só um adendo, e depois quando eu for falar sobre Jesus, tá? O Supremo Pastor, eu vou voltar nesse assunto, mas quando nós, nesse processo aqui da Santíssima Trindade, significa que nós entramos então em um processo chamado santificação, dado por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais tarde também com Jesus, não aqui na questão da Santíssima Trindade. Então, ele nos santifica, nós entramos nesse processo, e o nosso ser verdadeiro, sincero, ele responde de uma forma de arrependimento, e a partir dessa forma arrependida que nós respondemos, a nossa mente, ela vai ficando, ela se torna uma mente espiritual, e nós vamos ficando sensíveis à palavra de Deus, e a partir daí nós passamos a obedecer às sagradas Escrituras, como diz o verso, para obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Sem essa ação do Espírito Santo, sem essa ação de Deus de nos eleger, de nos escolher, e o auxílio do Espírito Santo no processo de santificação que vai mudando a nossa mente, mudando o nosso comportamento, mexendo com as nossas estruturas, com a nossa moralidade, nós vamos nos tornando sensíveis à palavra de Deus. Sem isso, meus irmãos, o homem jamais será sensível ao chamado, será sensível à palavra de Deus. É por isso que muitas vezes a palavra é ministrada e as pessoas não se entregam a Jesus, porque o Espírito Santo ainda não agiu no coração desta pessoa, e ela não está preparada, ela não está sensível, ela não está pronta para ouvir a voz de Deus. Pedro também apresenta agora a terceira pessoa da Trindade, nesse processo de salvação que a carta de Pedro vai mostrar. E qual que é a função da terceira pessoa da Trindade? Que é os finalmentes, né? Então, a última parte do versículo 2 diz assim, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a função de Jesus aqui, nesta obra de salvação, é derramar o seu precioso sangue, que nós vamos tentar estudar ainda hoje, nesta noite, quando nós chegarmos a falar sobre o sangue de Jesus, que está muito claro em destaque aqui nas cartas de Pedro. Então, assim, nós concluímos essa ideia da Trindade, porque é pelo meio do sangue, ou através do sangue de Jesus, que sela a nova aliança de Deus com o seu povo. Então, a Trindade, em 1 de Pedro, no processo da salvação, Pedro apresenta Deus elegendo o homem, o Espírito Santo santificando o homem e Cristo Jesus salvando o homem por meio de seu precioso sangue. Amém? Então, você agora aprendeu a respeito da Trindade, como que a Trindade trabalha, como que a Trindade caminha, sem nenhuma diferença dos demais textos, dos textos paulinos, das próprias passagens que Jesus mostra a função, principalmente no Evangelho de João, o trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo. Lá em João ele vai dizer que ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, e ninguém é revelado ao Filho se o Pai assim não revelar. A função de Deus lá em João, nos Evangelhos, é também essa, de apresentar, ele escolhe, aliás, as pessoas e apresenta. O Espírito Santo nos convence, ele nos santifica, é ele que gera em nós esse sentimento, esse processo de santidade em nossas vidas, e Jesus, na sua obra salvadora, ele vai entregar a sua vida por nós
morrendo assim na cruz do Calvário, completando então essa obra da Santíssima Trindade. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, uma vez entendido esse assunto, vamos continuar vendo, né, a respeito da doutrina de Deus aqui em 1 de Pedro. Um outro detalhe que Pedro vai mostrar aqui para nós é que Deus tem vontades. Então, a vontade de Deus, ela é feita. Abra aí no capítulo 2, né? Você que está com a sua Bíblia física, se você estiver com o seu smartphone, ligue seu smartphone e vai lá, também localize a sua Bíblia, acione ela e vai lá no capítulo 2, versículo de número 15, capítulo 2, verso 15, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então o texto mostra que Deus, ele não é apenas aquela caricatura que nós temos em mente, de um homem velho, barbado, bravo, ignorante, que fica sentado em uma cadeira e etc. Não, Deus não é assim. Deus, ele tem as suas vontades. E nós, como filhos de Deus, nós temos que procurar entender a vontade de Deus. Agora, pasme vocês, a vontade de Deus nem sempre ela é compreendida. Nós, com a mente limitada que nós temos, nós não conseguimos entender como que é da vontade de Deus que o povo seja oprimido. Parece que não faz muito sentido, uma vez que nós pregamos que Deus é amoroso, que Deus é zeloso, que Deus é misericordioso, que Deus cuida de nós, etc, etc. Então, por que Deus permite que esses povos, que os romanos oprimissem o seu povo e judiassem do seu povo, e etc, etc. Eu já falei sobre isso ontem, a respeito da doutrina, né, da teologia do sofrimento. Então tudo tem um propósito, Deus está nos aperfeiçoando. Então, entender essa vontade de Deus, quando surge maldade, quando surge calamidades, quando surgem pandemias iguais a que nós estamos vivendo nesses dias, é muito mais difícil você entender a vontade de Deus, mas nós não precisamos entender a vontade de Deus. A grande questão que Pedro está dizendo é que eles precisavam aceitar a vontade de Deus. Interessante que no capítulo 3, versículo 17, ele volta a dizer: porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o bem do que praticar o mal. Está certo que ele coloca aqui uma pergunta, uma interrogação. E ele vai dizer, se for da vontade de Deus, porque nem sempre é da vontade de Deus o sofrimento. E ele vai dizer que quando nós sofremos, nós devemos alegrar. E é difícil você se alegrar sabendo que aquilo que está acontecendo com você é da vontade de Deus. Você já parou para pensar nessa expressão? É difícil você entender a vontade de Deus quando estamos de fato vivendo esta condição de calamidade. Porque nós fomos criados dentro de uma cultura de que nada pode sair errado em nossas vidas, de que o crente não sofre, de que o crente não padece, de que o crente só vive em vitória, e etc, e etc. E isso não é uma verdade. Nós precisamos entender que não é plenamente da vontade de Deus o sofrimento, mas Deus tem vontades. E nós precisamos entender também qual é a vontade de Deus. Uma coisa eu sei, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso sim é a vontade de Deus. Mas dentro desse aspecto, Deus também permite o sofrimento na vida humana, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele tem as suas vontades, e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo por nós, através de nós, e etc. Vamos lá. Ainda dentro desse conhecimento teológico a respeito de Deus, você precisa entender que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Vamos ler aí no capítulo 1, versículo de número 25. É um ponto extremamente importante da doutrina, e nós vamos ver isso depois com Jesus também, tá? Mas aqui, só para a gente começar a entender essa ideia. Então, diz assim o verso 25: a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus, ela permanece
para sempre. Assim como Deus é eterno, como nós já vimos sobre isso, Pedro está dizendo que a palavra de Deus, ela também é uma palavra eterna, ela é atemporal, ela não está presa dentro de um calendário humano. Pedro, ele utiliza aqui uma expressão em grego chamada remá, e essa expressão significa que a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ela perdura, ela permanece eternamente. A expressão dura para sempre ou permanece eternamente implica em que sempre esta palavra terá poder para gerar vida, porque ela permanece para sempre. E ele mesmo vai dizer aqui no contexto: a carne é como a erva com a sua glória, e sua glória como a flor da erva seca e cai, e a sua flor ela murcha, ela não tem vida por si só, ela não permanece. Ao contrário destas coisas orgânicas que Pedro coloca aqui, ele coloca também a palavra de Deus como se fosse um órgão vivo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Então a palavra de Deus, ela em contraste com todas as instituições humanas que têm um prazo de validade, que elas terminam, que elas acabam, a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Todo sempre a palavra de Deus, ela tem poder para gerar vida nas pessoas. Então Pedro está declarando que o evangelho, ele é vivo. O remá, ele é algo vivo, aplicável em qualquer lugar, dentro de qualquer cultura, dentro de qualquer situação aonde haja vida. Se tem vida, a palavra de Deus, ainda que a pessoa esteja morta, ela tem poder para gerar vida. É um equívoco você e eu pensarmos que a palavra de Deus, ela é algo ultrapassado, é uma questão arcaica, que isso aí foi lá para os tempos de Abraão, Isaac e Jacó, e depois para os tempos apostólicos. É um equívoco. A palavra de Deus, ela dura para sempre. Quer uma prova disso? Essa palavra que nós estamos lendo nesta noite, ela foi composta ou escrita no ano de 64 ou 65 depois de Cristo. Percebe quantas pessoas nasceram, morreram, e a palavra continua. Ela chegou até o nosso coração. E nós estamos estudando a palavra de Deus nesta semana de santidade, porque ela é viva, ela tem poder para gerar vida, ela é um órgão vivo. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós vamos morrer, a nossa geração vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai continuar, porque ela é a boca de Deus. Irmãos, não estamos mistificando, correto? Não é um misticismo, mas todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, Deus vai falar conosco. Todas as vezes que você sentar para estudar um trecho da palavra de Deus, Deus vai falar com você, porque Deus se manifesta por meio da sua palavra, embora ele se manifeste por meio das coisas criadas e etc., mas nos últimos tempos ele se manifestou através de Cristo e se manifesta através da sua palavra. Por isso que que a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Pedro tinha essa visão, ele olhava nessa ótica, depois ele mostra isso também através de Jesus Cristo e etc., e etc. Então fique tranquilo que se você quer gerar vida em seu coração, eu tenho um órgão vivo que são as Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando você diz contém, significa que ela contém também outras coisas. Mas nós entendemos, dentro de um aspecto teológico, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus falando ao nosso coração, escrita por homens que nunca tiveram contato, que viveram em tempos e épocas diferentes, mas ela não há contradição, porque ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus ao coração dos homens, e essa inspiração foi registrada por meio de cartas, e a carta de Pedro é uma porção de algo muito maior, chamado palavra de Deus, por isso que ela dura para sempre e que ela permanece eternamente. Então ela não é para você deixar lá na sua estante,
não é para você deixar lá no painel do carro, né? Eu acho tão bonito isso, né? O crente gosta de se aparecer, né? É um hipócrita mesmo. Ele larga a Bíblia lá no painel do carro, o sol vem, racha a espada do camarada e ele não mexe nela. Ele não vê, ele não lê. A Bíblia é para ser lida, é para ser rabiscada, é para você fazer as suas anotações pessoais, é para você se alimentar diariamente, porque ela permanece para sempre. Irmãos, pasmem vocês. Eu estudo a Bíblia todos os dias. Mas todos os dias é uma palavra diferente, sabia? Todos os dias Deus tem algo diferente para falar no meu coração, porque ela é viva. Ela permanece para sempre. Então, se você quer saber mais acerca de Deus, está aqui. Não precisa ficar procurando em outros lugares não, tá bom? Vamos lá. Pedro apresenta também Deus como o Criador. Abra lá no capítulo 4, versículo de número 19. Abra aí. 1 de Pedro 4, 19. Diz assim, 4:19. Por isso, também os que sofrem, aliás, segundo a vontade de Deus, mais uma vez a vontade de Deus, encontram a sua alma, o fiel Criador. Eu acredito que aí na sua casa a palavra Criador está em maiúsculo, tá? Na prática do bem. E aí ele termina o capítulo 4. Então Pedro apresenta Deus como um Criador, mas ele coloca um substantivo, um adjetivo aqui, fiel. Não é apenas aquele que cria as coisas, mas ele é fiel. Isso implica que nós podemos entregar a nossa vida, que nós podemos descansar a nossa vida ao seu cuidado. Nós podemos ficar com o nosso coração em paz, porque nós encontramos nessa criação um manancial de vida. Então ele não é apenas aquele criador, eu esqueci que o termo teológico para isso, alguém que cria e abandona a sua criação. Quando Pedro está dizendo que ele é fiel, o fiel criador, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus ele cria, que Deus tem um propósito e que Deus ele é fiel naquele propósito. Então a aliança, a parte de Deus, ela vai até o final porque ele é fiel, Deus é fiel, amém? Então pelo fato dele ser fiel, ele cuida de nós, tanto no aspecto físico, porque essa é a questão, era uma morte iminente, uma perseguição, um sofrimento, e ele começa declarando isso, né? A questão física, também os que sofrem, você sofre na carne, né? Era isso que estava acontecendo. Segundo a vontade de Deus, encontram na sua alma, percebe? Ele faz essa questão aqui de trabalhar essa fidelidade e esse cuidado de um Criador, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto espiritual. Ele apresenta a carne, os que sofrem, né? Segundo a vontade de Deus, e também ele vai falar sobre, pode descansar, encontra, né, a sua alma ao fiel Criador, encomenda, né, a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, Deus, ele mostra aqui um Deus numa criação diferente da criação apresentada pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Então Paulo mostra Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, etc, etc. Ele fala, ele simplesmente, como um pastor, ele declara assim, Deus, ele é fiel. Deus vai cuidar tanto do físico quanto da alma de vocês. Fiquem tranquilos, podem passar pelo sofrimento, continue praticando o bem, que Deus é fiel. Deus não vai deixar vocês padecerem. Então, se você que está nos assistindo nesta noite, teve esse encontro com o Criador, com Deus fiel, você pode ficar em paz, porque Deus vai cuidar tanto do seu físico, quanto da sua alma, porque a sua palavra permanece para sempre. Agora a gente sempre faz esses links, tá? Então essa ideia de palavra permanecer para sempre, Deus continua sendo fiel até o dia de hoje. Deus ele é fiel, e ele como Criador, ele não abandona a sua criação. E percebe que aqui Pedro também está olhando para as ilustrações ou as sombras do Antigo Testamento. Pedro está trazendo esse aspecto, Pedro está trazendo essa questão profética lá do Antigo Testamento, que ele criou e ele vai governando, ele vai cuidando, ele não entrega as pessoas que se afastam de Deus, mas Deus continua sendo um Deus fiel por causa de ser o nosso Criador.
Beleza? Vamos continuar aqui que a hora voa. Então, uma outra questão da doutrina de Deus é que Deus ele é poderoso. Vamos ver aí o capítulo 5, versículo 11, e aí a gente volta lá no capítulo 1, tá? Porque nós já estamos no 4 mesmo. Então, continua aí, capítulo 5, versículo 11. A ele seja o domínio. Quem domina é quem tem mais poder. E Pedro está dizendo, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, ou seja, eternamente. Ele domina eternamente. Tá? Capítulo 1, volta lá no capítulo 1, verso de número 5. Diz assim, porque sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para nos revelar nos últimos tempos. Bom, nós vamos falar de salvação mais para frente com Jesus, então não vou entrar nesse aspecto. Estou falando apenas da ideia de Deus Todo-Poderoso. Então o texto declara aqui, tanto aqui, primeiro aqui no verso 5, ele está dizendo assim, ó, que sois guardados. Essa expressão guardados significa protegidos pelo poder de Deus. Então aquele que criou, aquele que é fiel, aquele que tem uma palavra que dura para sempre, é o mesmo que guarda a sua criação, mas ele não guarda ou ele protege, mas ele guarda pelo seu poder. Tá? Deus é poderoso. Essa é a ideia que Pedro está passando aqui. Então a palavra poder que Pedro utiliza em grego é dunamis. Tá? Só que esse dunamis não é aquela explosão igual Lucas vai registrar em Atos dos Apóstolos, e recebereis poder que vem do alto. Lá é dínamos, é uma ideia de explosão. Aqui não, lá naquele contexto, dínamos, explosão, é para a evangelização. É como se o poder de Deus viesse sobre nós e nos explodisse. Você coloca uma dinamite, tá? Dentro de uma pedra e ela explode. E fagulhas daquela pedra ou pedriscos vão correr, se espalhar para longe. Tá? Aqui não é isso. A ideia aqui é de dunamis, é basicamente a mesma coisa, mas aqui é num sentido de força. A expressão grega aqui que Pedro utiliza é diferente da de Lucas, então aqui é força, e lá não é explosão que vai para longe, mas aqui é uma força ou uma habilidade de um guerreiro. É esse tipo de poder que ele está falando. É bem diferente do dínamos de evangelização que você está acostumado a ouvir. Essa palavra mostra Deus como um Adonai de Sabaoth, o Senhor dos exércitos, um guerreiro. Ele é forte, ele é valente, ele não perde nas batalhas. Ele é como se você pudesse ver nessas séries aí, os vikings, por exemplo, aqueles guerreiros bárbaros, brutais, cruéis, etc. A ideia é basicamente essa, de um Deus guerreiro, de um Deus que cuida, ele cuida da sua criação, essa ideia militar de que nós somos guardados, por isso que ele usa o verbo antes, né, do poder, ele utiliza o verbo guardados, num aspecto militar, de que nós estamos aquartelados, estamos seguros, há snipers que são anjos de Deus rodeando-nos. Então ainda que o Império Romano viesse com as suas tropas, com os seus cavalos e etc., com a sua cavalaria, Deus estaria guardando o seu povo pelo seu poder, por essa habilidade de um guerreiro, de um valente, de um soldado. E é essa a ideia mesmo, porque eles estão olhando para o Império Romano, para os soldados de Roma. Então aqui, esse poder, ele traz essa força, ele traz essa proteção. Ou seja, Deus ele é o nosso sentinela, ele está de sentinela o tempo todo, olhando, observando, ouvindo os barulhos na mata, vendo se o diabo, como nós vimos no capítulo 5, ele está bramando como um leão para ver se alguma das ovelhas do bom pastor foge por causa do medo do uivo do leão. E o uivo do leão, é interessante isso, né? O leão, ele fica quieto, mas quando ele uiva, quando tem aquele rugido, os animais que estão próximos, eles se assustam, e a tendência natural após o susto é correr, e quando eles correm, eles saem de perto da sua manada, aí então eles são presas fáceis para que o leão devore. E é isso que Pedro está dizendo lá. Então Deus, ele está olhando para você
você, Ele está olhando para mim, para nós nesta noite e nos guardando para que esse leão, para que esta besta fera chamada Satanás, o nosso adversário, não nos destrua, não transpasse o poder de Deus. Então Ele está de sentinela, Ele está de prontidão, Ele está nos guardando, estamos aquartelados dentro desse quartel do nosso general, que é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Olha que coisa linda essa perspectiva, essa ótica de Pedro a respeito do Deus como um Deus todo-poderoso. É bem diferente de outras análises que nós fazemos. Quando você olha para esta palavra, analisando os textos no tempo certo do verbo, substantivos no grego, você vai percebendo e vai fazendo a junção das palavras e vendo quanto você e eu estamos seguros. Estamos seguros debaixo das fortes mãos de Deus. Quem sabe você estava com medo de alguma coisa, não tenha mais medo. Guarda o seu coração. É a mesma palavra que Jesus fala para os seus discípulos, não temam. E aí ele repreende o mar, a tempestade, e eles ficam boquiabertos. Nossa, que autoridade, que poder tem esse homem. É essa mesma expressão. Esse é o poder de Deus que nos livra no meio do sofrimento. Esse é o poder de Deus que nos livra no meio das perseguições. Deus tem poder para te livrar, porque Ele está te guardando. Amém? Pronto. Vamos continuar? Ele é juiz, né? Ele é juiz. Aqui, capítulo 4, abre aí no capítulo 4, versículo de número 6. Pedro apresenta Deus como um juiz, né? Diz assim: pois para esse fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Tá? Nós depois vou tentar entrar nessa questão do Hades, tá? Que Jesus vai pregar lá para os mortos e tal, para os espíritos em prisão, capítulo 3, versículo 19, mas não é esse o contexto aqui agora, que é uma ideia de juiz, tá bom? Ele é o juiz. Vamos ver aqui o verso 17 também. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Nossa, esse trem aqui é forte demais. Porque a gente não quer muito saber desse detalhe, né? Isso aqui não, estava bom atrás ali, né? Com Deus poderoso. Aqui está da hora, né? Criador, etc. Mas juiz, a coisa dá uma apertada. Por que eu estou brincando com você? Porque um dia chegará o juízo final. Pedro está dizendo exatamente essa questão. Tanto pessoas vivas quanto pessoas mortas comparecerão perante o tribunal de Deus. E nessa carta ele apresenta Deus como juiz, o supremo juiz, que delegará a seu Filho, Cristo Jesus, a condução do julgamento. E é por isso que ele antecipa e ele vai até os mortos e ali ele prega para estas pessoas, esses espíritos em prisão. A palavra pregar aqui, eu vou aproveitar que eu estou aqui já vamos desmistificar esse trem. Capítulo 3, verso 19, a palavra pregar aqui não é a mesma expressão de evangelização, mas é apenas pregar no sentido de confirmação, de dizer, olha, eu sou aquele. Ele vai até o inferno, ele chega lá no Hades e ele ministra para os espíritos que estão em prisão, que estão em um complexo ou em um setor lá no inferno. E ele chega para eles e vai pregar. E ele vai dizer, eu sou aquele pelos quais os profetas anunciaram. Ele não está ali pregando para eles para que eles fossem salvos, porque a salvação, você só tem direito a ela enquanto você está vivo. Depois que você morrer, segundo o autor de Hebreus, só vem o juízo de Deus. Já não há mais esperança para os mortos. Os mortos estão mortos. Eles não vão responder com fé salvadora em Cristo Jesus. Então, o que ele está preparando aqui os seus ouvintes é exatamente isso, que vai chegar um tempo em que Deus ele vai então, como juiz, ele vai delegar ao seu Filho Jesus. Por enquanto, meu irmão, Jesus é o nosso advogado. Por enquanto, Jesus ele administra as nossas questões, os nossos pecados para com Deus. Ele vai lá e intercede, ele advoga, ele fala com o Pai, etc. Mas chegará um momento em que Jesus ele será o juiz
e a partir dali ele julgará tanto os vivos quanto os mortos. Nós vamos falar um pouco sobre a escatologia mais à frente, não é o momento agora, nós estamos apenas vendo essa questão a respeito do juízo de Deus. Então, a misericórdia de Deus, ela foi manifesta através do Evangelho, e é através dessa manifestação do Evangelho que você e eu temos a garantia e a certeza da vida eterna por causa do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo aos que morreram antes do glorioso retorno de Jesus Cristo, eles são salvos por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Então, as perseguições que os cristãos viviam naquela época era o início desse julgamento enviado de Deus com o objetivo de purificar o seu povo. Por isso que o verso de número 17 vai dizer: por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Então, o juízo, ele começa primeiro na igreja. Olha a continuação do versículo. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Deus? Pedro aqui, ele faz esse questionamento. Ele vai dizer: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aí ele vai continuar falando a respeito desse assunto. Nós sabemos que o destino daqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus é a perdição eterna sem Cristo. Eu vou te dar um conselho nesta noite, você que está me assistindo, não importa o momento em que você veja esta ministração, aproveita que você está vivo, aproveite que a porta da graça ainda está aberta e entregue a sua vida a Jesus. Aproveite que tudo está mudando e também procure uma mudança para você. Não queira mais viver essa vida depravada, corrompida, esta vida miserável, ou aonde você é um orgulhoso e acha que por causa dos seus méritos próprios você será salvo. Isso é uma tolice. O juízo de Deus virá sobre a terra. O juízo de Deus, quando ele vai dizer também que está começando pela igreja, é para que todos contemplem que a igreja, ela tem uma voz profética. Então não se engane pensando que você não precisa de igreja, porque a igreja ela é de Deus. E nós já falamos sobre isso e vou continuar falando sobre isso. Tem mais um tópico só para tratar disso. É a partir da igreja que vai entrar o juízo para a humanidade. É isso que Pedro está falando. Através da palavra que vive para sempre, a palavra profética que é liberada, aonde ela tem poder para transformar o coração humano, para nos corrigir, para nos purificar. Estamos sendo purificados pelo fogo. O início do capítulo 4, lá no verso 12, ele vai dizer isso: vocês estão sendo purificados pelo fogo. E aí ele vai dizer: olha, chegou a ocasião de começar o juízo pela casa, é chegado o momento de, através da casa de Deus, de limpeza, momento de faxina. Também fica um alerta para você que é crente: coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem. É chegado o tempo do sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo por causa do pecado, e não por causa das consequências externas, mas é algo interno dentro de si, uma vida depravada, corrompida, pecaminosa, mesmo congregando. Muda a sua vida, toma vergonha, se posiciona como um homem, uma mulher de Deus, temente a Deus, vive em santidade. Aproveita essa semana para você consertar a sua casa, colocar tudo em ordem, porque o juízo de Deus começa por aqui, meu irmão. Não começa lá fora. Não adianta você sair da igreja também porque você está em pecado. Não faça tolice, porque você vai morrer do mesmo jeito. Mas é importante que você se concentre, tenha um encontro verdadeiro, se arrependa dos seus pecados, se humilhe debaixo das poderosas mãos de Deus, que Deus vai te exaltar. Todos nós pecamos, ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos vivendo um processo de santificação, um processo de santidade, mas é importante que você se posicione, é importante que você entenda isso nesta noite, porque o juízo começa, e ele tem um fim também, e o fim dele, se nós morrermos debaixo desse juízo, com toda certeza, será um fim onde haverá muito choro e ranger de dentes. Mas, se você entendeu a mensagem do Evangelho, mesmo sendo um pecador, você colocando a sua vida, a sua casa diante de Deus, o seu final vai ser exatamente esse: vinde benditos do meu Pai,
para o lugar que te foi preparado desde a fundação dos séculos. E Pedro trata esse assunto também. Amém? Então coloca a sua casa em ordem, porque Deus é juiz. Hoje Jesus ele é um advogado, mas amanhã ele também será o seu juiz. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, é simples. É só você reconhecer os seus pecados. É só você se prostrar diante dele e dizer: Deus, eu sou um pecador. E eu ouvi nesta noite que a porta da graça ainda está aberta e eu quero entrar lá. É simples assim. Eu quero viver com o Senhor. Não tem nenhuma mágica. Não tem nenhum 7 pulinhos, 7 ondas, campanha, não tem nada disso. A salvação é de graça. E a porta da graça está aberta para você nesta noite. Basta você entregar os seus caminhos ao Senhor e viver para Ele eternamente, gozando, ainda aqui com sofrimento, mas das delícias, das promessas da vida eterna. Amém? Vamos continuar aqui, porque o sistema é bruto. Volta. Então, nós também Pedro também apresenta Deus com termos de amor, graça e bondade. Né? Isso aqui eu não vou ficar perdendo muito tempo com essa questão, porque nós vamos ver isso em Jesus também, tá? Então, é muito natural nós entendermos esse aspecto de graça, de bondade, de misericórdia, sabe? Deus, ele age desta maneira conosco. Então, nós não precisamos ficar perdendo muito tempo, porque a graça de Deus ela é abundante, a generosidade de Deus ela é abundante, ela é triunfante, e ela vem sobre as nossas vidas a cada manhã. Hoje nós estamos aqui por causa da graça de Deus, por causa da bondade de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Ou você acha que você não fez nenhuma coisinha errada, hoje você foi o santo dos santos, né? Só faltou nascer uma asa em você para você sair voando e se dispersar do meio de nós pecadores. Mas, por causa da bondade de Deus, e Ele como um Pai, que já foi apresentado, nós já falamos sobre isso, nós estamos aqui nesta noite. Não é nenhum mérito nosso, nós não merecemos nada disso, mas Deus, Ele é misericordioso e gracioso, tá bom? Pedro também apresenta Deus como dono da igreja, né? Então, nós vamos ver esse aspecto aqui. Pedro agora deixa claro que Deus é o dono da igreja e nos tornou povo dele, casa de Deus. Então, como eu já disse, o juízo começa pela casa de Deus, pela igreja. A igreja, então, ela é de Deus porque Deus ele é de fato dono da igreja. Capítulo 2, vamos ler aqui o capítulo 5, verso de número 2, nós já estávamos no 4, então vamos ler o 5:2, depois a gente volta para o 2:10, tá bom? É só você virar uma página ou não. Capítulo 5, versículo 2, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Rebanho de Deus. O rebanho não é nosso, porque ele pertence à casa de Deus. Tá? Capítulo 2, versículo 10. Vós sim que andeis, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, a igreja ela é de Deus, capítulo 4, versículo 17. Nós somos o povo de Deus, então ele está trabalhando 3 aspectos aqui. Nós somos o povo de Deus e nós também somos o rebanho de Deus. Deus é o nosso pastor. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente também com Jesus Cristo. Então, ter Deus como dono, né, ter Deus como dono tem as seguintes implicações. A primeira implicação é que pertencemos a Deus como possessão. Então Deus ele nos possui, nós somos possuídos por Deus. Aqui não é aquela ideia de uma possessão maligna, onde um espírito imundo invade a pessoa, tá? Mas aqui essa ideia de possessão é no sentido de nós termos sido comprados. Então, Jesus pagou o preço por nós. E nós passamos então a ser possessão. Nós somos a posse de Deus. Ele tomou posse de nós. Nós pertencemos a Ele. Tá? Então, isso fica claro naquela ideia de sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Tá? Que nós cantamos aqui. Segunda coisa,
são as revelações divinas na esfera terrena e os desígnios espirituais concentrados na redenção. Então, a ideia de Deus ser dono foi revelado na esfera terrena, mas com desígnios espirituais por causa da redenção. Então Jesus, ele pagou o preço por nós, nós pertencemos a Jesus Cristo, fomos redimidos pelo seu precioso sangue. Um outro ponto, o terceiro ponto aqui, é que estamos destinados a receber a plenitude da natureza de Cristo, porque nós passamos agora a ser o quê? Povo. Antes nós não éramos, no verso de número 10, mas agora nós nos tornamos, tá bom? Tornamos cidadãos do mundo eterno, um povo transcendental, e a terra não é o nosso verdadeiro lar. Por isso que você vai encontrar aqui, várias vezes, o apóstolo Pedro falando a respeito de peregrino, né? Estamos apenas de passagem, nós não habitamos aqui, nós somos forasteiros, nós apenas dormimos, né? Como, lembra que eu disse a expressão do hotel, ou de um hostel, você apenas se hospeda ali e depois você sai e continua. Você não é dono daquele hotel, daquele quarto, você usou por um determinado tempo. Então essa ideia de que se nós pertencemos a Deus, a implicação ela é óbvia, nós não pertencemos a esse mundo, nós apenas vivemos nesse mundo. Ou você conhece alguém que está nesse mundo desde quando o mundo nasceu, o mundo é dele, né? Ou você conhece alguém que levou todos os seus bens para o cemitério porque é tudo dele, e ele foi para um outro lugar e vai levar tudo dali. Não faz sentido, nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao mundo de Deus, é lá que é o nosso verdadeiro lar, é o céu, não é a terra. Eu gosto muito quando eu vou para Jerusalém, aliás, para Israel, e aí a gente sai do Mar da Galileia, aí sobe, são as montanhas, né, da Galileia, e quando você chega em Nazaré, de lá do alto de Nazaré, da colina, você vê o vale de Israel. E aí o ônibus vai descendo, e você vê os montes dos lados, e etc. E segundo a estrutura da literatura apocalíptica, da revelação de João, o Lago de Fogo é naquela região, e nós sabemos que a batalha final vai ser ali, no Armagedon é ali, naquele lugar. Então todas as vezes que eu passo por ali, eu fico imaginando, olha, eu estou indo embora para o Brasil, porque geralmente quando é turismo, o roteiro, dali eles já vão para o mar Mediterrâneo, né, desce para Tel Aviv e depois para a cidade de Jope, volta para o aeroporto e vai embora. Então é caminho para ir embora, e todas as vezes, quando eu estou descendo, eu fico me lembrando, olha, um dia eu vou voltar aqui, mas de uma forma eterna. Eu vou ficar aqui para sempre, não vou mais precisar ir embora de Israel, porque aqui é o meu lugar. A Nova Jerusalém, ela será estabelecida nessa faixa de terra, nesse lugar. Então, me faz lembrar de que eu não sou dessa terra, que eu sou apenas um forasteiro, que eu pertenço a Deus. E eu vou voltar para a casa do meu Pai. E por fim, o ponto mais importante dessa doutrina, e a gente vai terminar, é que nós somos o rebanho de Deus. Lá no capítulo 5, versículo 2, eu já li, pastoreai o rebanho de Deus. Irmãos, esse é o ponto mais importante para nós que somos povo de Deus. Então você não está apenas na casa de Deus, você não é apenas povo de Deus, mas você é uma ovelha, nós somos ovelha. E ele vai dizer, pastoreai o rebanho de Deus. Então o rebanho que Deus confiou a mim, não pertence a mim. Eu não sou um dominador, eu não sou o dono, eu não sou o sisudo, eu não sou o ignorante, eu não sou o ditador dessa igreja, eu sou o pastor dessas ovelhas, porque essas ovelhas pertencem a Deus, e eu prestarei contas naquele dia de cada ovelha que Deus confiou aos meus cuidados, desde o Felipe, que é a minha ovelha mais nova, até a minha ovelha mais experiente, que se eu não me engano deve ser o irmãozão, né? Eu vou prestar contas entre esses dois extremos, Felipe com 3 meses, o irmãozão com 86, 87 anos, se eu não estou enganado, ou alguma ovelha mais experiente, isso não importa. O que você precisa entender é que nós somos o rebanho de Deus,
Entende? Nós somos o rebanho de Deus. E essa expressão para Pedro, ela era uma expressão muito peculiar, muito próxima da sua realidade, muito particular, porque foi exatamente isso que Jesus falou para Pedro: pastoreia as minhas ovelhas, João 21:16. Ele vai falar com Pedro durante 3 vezes. E a última expressão, e é essa que o apóstolo Pedro apresenta aqui, é exatamente isso que eu estou te falando: pastoreia as minhas ovelhas. Então notemos aqui um detalhe, que as ovelhas, elas não são de Pedro. Jesus não estava falando para Pedro pastorear as ovelhas dele, né? Como a tradição romana vai dizer, acerca do primado de Pedro, que Pedro, ele é o primeiro apóstolo, que ele foi o primeiro papa e etc. Então todo mundo pertence a São Pedro. Não é nada disso. Pedro jamais pensou dessa forma. Esse jamais foi o objetivo de Jesus, quando ele vai chamar Pedro, Petros, para pastorear as ovelhas. Mas ele está dizendo: olha, eu vou embora, já chegou a minha hora, eu já morri, eu já ressuscitei, eu já fiz toda a minha obra, mas eu vou deixar para você uma responsabilidade, Pedro, a sua única responsabilidade: pastoreia as minhas ovelhas. Eu vou deixar essas ovelhas aos seus cuidados. Por isso que é muito difícil ser pastor. Eu fico louco quando eu vejo as pessoas falando: quero ser pastor, porque eles acham que é só pregar, né? Vai tentar preparar um estudo bíblico, você vê, você vai ficar lá horas e horas estudando, lendo, e o trem não vai, a coisa não acontece, e prepara, e aí depois você tem que cuidar, você tem responsabilidade sobre o rebanho, você tem que administrar mundos diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, que sempre entram em conflito, em choque. Você tem que lidar com tudo isso, com zelo, com amor, com cuidado, porque não são minhas. É isso que Jesus está dizendo para Pedro: eu vou embora e eu vou deixar essa responsabilidade para você. Você cuida deles, pastoreie as minhas ovelhas. E aqui ele vai dizer pastorear, está dizendo aos presbíteros, né? A mensagem que foi revelada, a mensagem de Cristo Jesus, por causa do sofrimento, etc. Nós somos participantes da glória. Aí depois que ele dá toda essa floreada, essa enchida na bola dos presbíteros, ele vai dizer assim, ele vai dizer: eu também sou presbítero, eu também estou nesse negócio, eu também preciso agir assim. Pastorei o rebanho de Deus. Irmãos, você é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família que entregou a vida a Jesus, ela é de Deus. Deus está vivo, Deus age por meio dos pastores. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa de uma determinada seita que não aceita pastores. E aí ela falou assim para mim: porque é pastor e tal, mostrou um texto lá do Antigo Testamento e foi falando um monte de bobagem, um monte de tolice. Eu estava deitado em uma cama embaixo, né, era uma beliche, e o menino na cama de cima falando essas bobeiras para mim, eu escutando. E aí, quando ele terminou, eu falei: rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta, agora você vai descobrir a seita, né? Não tem jeito, a história é assim mesmo. Eu falei: rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta, lá na sua seita tem ancião? Ele falou: tem. Ancião é pastor, meu amigo. Entende? Nós precisamos de pastores, porque o pastor, ele é o mais próximo de Deus. Está certo que existe o sacerdócio universal, mas a responsabilidade do pastoreio é do pastor, é do presbítero. Pastorear com zelo, com cuidado, mas você não é apenas a minha ovelha, você tem o supremo pastor que é Deus. Você pertence a Ele, e Ele vai continuar cuidando de você, através da minha vida, através de outra pessoa, isso independente. O pastor, ele é transitório, mas a ovelha, ela é de Deus. Então nós somos ovelhas de Deus, e Ele vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus. Então Deus, para concluir essa doutrina, a doutrina de Deus na epístola de Pedro, eu quero concluir dizendo que você e eu, nós somos pastoreados por Deus, porque Deus, ele se apresenta como pastor. E lembra do capítulo 4, versículo de número 19? O pastor, ele é fiel, ele vai cuidar de você. Ainda que você seja desamparado por mim, ainda que eu pise na bola, ainda que eu me esqueça de orar por você, Jesus não se esquece de interceder por você. Ainda que eu não me lembre do seu aniversário, porque eu não lembro nem no da minha mãe, Deus não se esquece do dia que você nasceu. Então não fique triste com o seu pastor, porque você tem um pastor muito melhor do que eu, que é o nosso eterno Deus, o grande pastor. E aí então nós passamos para o próximo tópico do nosso estudo da carta de Pedro, que é
Jesus, o Supremo Pastor. Eu ainda tenho 11 minutos, né? É 11 minutos, né, galera? Isso aí, né? Eu tenho aqui uns assessores. Qualquer coisa você dá um grito aí. Em 11 minutos a gente consegue falar alguma coisa muito forte a respeito de Jesus Cristo, tá? Como que a carta de Pedro apresenta agora Jesus. Esse é um tema extremamente importante para nós vermos aqui. Então, o apóstolo Pedro, ele tem muito a dizer a respeito de Jesus e da sua obra salvadora. Não se esqueça, não perca de vista uma ideia. Pedro caminhou com Jesus. Pedro era íntimo de Jesus. Como eu disse na escola bíblica dominical, domingo pela manhã, a respeito dos apóstolos, do chamado apostólico, Pedro era um dos 3. Na verdade, Pedro é o líder, é ele que puxa, né, a estrutura hierárquica do apostolado. Começa com Pedro e termina com Judas. Então Pedro, ele é o líder. Pedro, Tiago e João são as pessoas mais próximas, mais íntimas de Jesus. Então Pedro tinha muita intimidade, muito conhecimento, muita lógica no que ele falava. E aqui na epístola de Pedro, a gente conhece um pouco mais a respeito do tratamento, da forma que Pedro vai apresentar Jesus e de que Pedro vai falar a respeito de Jesus. Então, eu vou começar hoje, é claro, eu não vou terminar nessa noite, amanhã a gente vai continuar fazendo as análises, mas vamos falar um pouco de Jesus que é importante para a sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que ele chama Jesus, né, de pastor e supervisor das almas. Vamos ler aí o capítulo 2, versículo 25. Olha aqui que expressão bacana. Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertesses ao pastor e bispo. Ele faz a junção dessas palavras. Ambas estão em maiúsculo. Tá? Pastor e bispo da vossa alma. Vamos tentar entender qual que é a visão de Pedro aqui. Pedro, ele vai utilizar a palavra bispo, além do pastor, ele coloca a palavra bispo, pastor e bispo, episcopos, no sentido de supervisão. Uma pessoa que está encarregada de ver se aqueles sobre a sua supervisão estão fazendo o que é correto, como se fosse um chefe de setor, mas não na ideia apenas de um administrador, tá? Mas por isso que ele coloca pastor e bispo, com todas as características, com toda a estrutura de um chamado pastoral de Jesus, mas também de um supervisor. Então, o que ele está dizendo aqui, ele faz essa comparação de Jesus com o bispo, indicando duas coisas: cuidado e supervisão, que está aqui, ó, cuidado e supervisão. Eu deveria ter grifado aqui para vocês, para destacar, com os seus. Então essa ideia que Pedro vai passar, como o Supremo Pastor, capítulo 5, versículo de número 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória e tal. Pedro está colocando aqui a ideia que ele tinha de Jesus, porque ele caminhava com Jesus. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele cuidava, ele supervisionava, ele observava para ver se a vida daquelas pessoas estava indo bem, estava equilibrada, estava correta. Então não é aquela ideia de um bispo que cuida de campo, como você vê aí na questão eclesiástica, né? O bispo, né? E o bispo, ele é responsável por 10 igrejas em determinado campo. Não é o nosso sistema de governo presbiteriano, né? Nós dividimos por presbitério, mas a ideia de bispado é essa. Só que aqui não, aqui é diferente. Aqui é a ideia de uma supervisão, de um cuidado mais próximo, para que você não caia, para que você não pereça, para que você não passe necessidades, para que você seja assistido, para que você seja cuidado, para que você seja sarado. Essa é a função
de Jesus na ótica petrina, a respeito dele ser o supervisor das vossas almas. Tem uma tradução que diz isso no verso número 25, que ele é o supervisor da alma, e não coloca a expressão bispo, tá bom? Então, essa é a ideia que Pedro tem a respeito de Jesus. A segunda questão é a respeito do Kyrios. Então, a segunda visão que Pedro vai ter, né, a respeito de Jesus, ele coloca aqui ele como Kyrios. Vamos ver aqui no capítulo 1, versículo de número 3. Capítulo 1, verso de número 3, e depois capítulo 3, versículo de número 15. Tá certo? Nós vamos ler esses dois textos. Tá? Capítulo 2, capítulo 3, bendito seja o Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então Pedro está mostrando aqui, ele chama Jesus de Kyrios, aquele a quem a pessoa ela pertence. Se por um lado ele é o pastor, ele cuida e supervisiona, ele é o supremo pastor, ele é o bispo, por outro lado, ele é o Kyrios. Não há contradição com relação a isso, mas ele vai mostrar que esta pessoa, ela pertence a alguém, e essa pessoa que pertence a alguém, o outro que você pertence, ele tem todo o poder de decisão. É ele que vai decidir a sua vida. Então, nesse sentido, Pedro está dizendo o seguinte: eu não sou mais o Senhor da minha vida. A minha vida pertence a Deus. A minha vida pertence ao Senhor, ao Kyrios. Pelo fato dela pertencer ao Kyrios, ele tem o poder de decisão em minha vida. Ou seja, eu faço apenas a vontade dele. E aí, nesse aspecto, ele exorta os seus leitores a santificar a sua alma em Cristo, trazendo Cristo para dentro do seu coração, como está registrado no verso de número 15. Então, nesse processo de você ele apresenta Cristo aqui como Senhor, ele está dizendo, em outras palavras, como Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Kyrios. E aqui também é a mesma realidade. Jesus, Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar demais, né? Mas deixa só eu concluir com esta pergunta para o seu coração. Jesus, Ele é o Senhor da sua vida? Jesus é Ele quem domina? Ele é o Kyrios? É Ele quem controla? É Ele quem direciona? Ou você ainda tem deuses dentro do seu coração? Ou ainda Jesus não está dentro do meu coração? Ele é o meu Senhor até determinado ponto, mas desse ponto para cá, o poder de decisão é meu. Olha, irmãos, é tão confortante, é tão confortável e tão gracioso você entender que você deve viver debaixo do senhorio de Cristo, porque você descansa seu coração e não vai dar errado. Eu não estou dizendo que você não tem o livre-arbítrio para algumas decisões em suas vidas. Você tem sim, na sua vida você tem esse livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que para que você deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, deixe Ele tomar as decisões mais importantes. É aquela velha pergunta: será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Ou aquele livro, se você ainda não leu, leia, Em Meus Passos, o que faria Jesus? É ali que nós entendemos se Ele é o Kyrios, se Ele é o Senhor, ou se eu sou o Senhor. Pedro está dizendo à igreja a qual essa carta universal ela foi dedicada: santificais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo o que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deixa Cristo tomar as melhores decisões em sua vida. Compartilhe. Como que você vai saber isso? É simples.
Santifica a sua vida, compartilhe as suas necessidades, abra o seu coração para Ele, fala, Senhor, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, qual é a melhor saída para essa situação, aonde que eu devo caminhar, de que forma que eu devo me posicionar. Isso é você prestar um relatório. Então, todo aquele cuidado e supervisão alinhado a Ele ser o Senhor de sua vida, com toda certeza vai resultar em uma vida abençoada, em uma vida plena, em uma vida cheia de graça, em uma vida cheia de esperança que somente Deus pode derramar sobre o seu coração. Que nesta noite você fique com essa palavra, e se você ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida, eu te faço mais uma vez um apelo: entregue a sua vida a Jesus, tome essa decisão sábia no seu coração e diga para Ele, Senhor, a partir de hoje que o Senhor seja o Kyrios de minha vida. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente o seu coração. Nós vamos parando por aqui. Amanhã a gente continua falando sobre Jesus e vamos falar também sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero fazer apenas uma oração com você, eu ainda tenho aqui 1 minuto, e nesse 1 minuto eu vou abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. Pai, nesta noite eu ainda estou diante do teu trono, do trono da tua graça, e nós vimos quantas benfazejas da sua parte para as nossas vidas. E agora, Deus Todo-Poderoso, eu entrego a igreja, as pessoas que estão nos assistindo nesta noite, pois ficou muito evidente e claro para nós que elas são do Senhor, elas pertencem a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma das ovelhas que o Senhor colocou sobre os meus cuidados, sobre a minha responsabilidade. E que nesse tempo de escassez de liderança, o Senhor levante líderes, pastores, presbíteros, segundo o teu coração, para apacentar as tuas ovelhas. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.